Bom, hoje nós queremos falar sobre esse tema, né? Já que hoje, Dia das Crianças, um dia separado aí para homenagear as nossas crianças. Então eu trouxe esse tema, pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. Bom, nós não temos nenhuma criança aqui, todos estão ali, mas nós temos filhos, todos somos filhos aqui do Senhor. E também temos os nossos pais, aqueles que ainda os têm, não é? Deus seja louvado por isso. Alguns de nós já não os temos mais aqui conosco. E nós queremos, nesta noite, então, discorrer sobre esse tema, pais e filhos vivendo sob a direção de Deus. O nosso texto está lá em Efésios, capítulo 6, versos de 1 até o versículo 4, e o texto diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é um mandamento com promessa, para que te vás bem, e viva muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Efésios capítulo 6, versos de 1 até o versículo 4. Duas palavras, irmãos, resumem o dever dos filhos para com os pais: honra e obediência, ou obediência e honra. Quando o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, a carta aos Efésios, estava em vigência no Império Romano uma lei, um regime chamado de pater potestas. O pai tinha direito absoluto sobre o filho. Um pai podia escravizá-lo, podia castigá-lo, o pai podia casar ou divorciar o filho, o pai podia vender o filho, o pai podia rejeitar o filho, o pai podia prender o filho, e o pai podia até mesmo matar o filho. Quando Paulo escreve esta exortação na contramão de todo o sistema operante naquele momento. Hoje nós vivemos aqui o extremo. Desde os anos 60, isso é do meu tempo, quando irromperam lá os hippies, né? O movimento da contracultura. Os jovens, eles se revoltavam contra as autoridades, a autoridade dos pais, as autoridades instituídas. Eles rebelaram-se contra as autoridades institucionais. Paulo diz que a desobediência aos pais é um sinal evidente da decadência da sociedade. Quando perde-se o respeito pelos pais, é sinal de que a sociedade está em decadência. Romanos 1, 28 até o verso 32, você pode ver também em 2 Timóteo capítulo 3, versos de 2 a 5. Se nosso cristianismo, irmãos, se o nosso cristianismo, se ele não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a família, então o nosso cristianismo está falido. Se nós não podemos corrigir dentro da nossa própria casa, se nós não podemos corrigir entre os nossos filhos, os nossos irmãos, nós precisamos de fato repensar com seriedade sobre o nosso cristianismo. É impossível ser um jovem fiel, ser um jovem abençoado, ser um jovem cheio do Espírito, sem obediência aos pais. Você conhece, já ouviu falar sobre Mahatma Gandhi, pacifista indiano, né? Mahatma Gandhi, um dia ele abordou um bêbado, e esse bêbado estava entoando canções que o elogiavam como um líder pacifista.
ele repreendeu firmemente o bêbado com essas palavras. Ele disse: você é do tipo que entoa canções a meu respeito, mas não obedece os meus ensinos. Ele disse mais ou menos o que Jesus falou, registrado em Mateus 15, versículo 8, e Jesus estava ali citando Isaías, quando Jesus disse: este povo aproxima-se de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E esta é uma grande verdade. O povo aproxima-se muito de Deus com a boca. Prova é que as músicas gospel, por exemplo, estão fazendo o maior sucesso por aí, mas o coração do povo está longe de Deus. Pais e filhos cristãos, famílias cristãs, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo, pelo simples fato de sermos diferentes. O cristão, ele não é como uma pessoa do mundo, mas o cristão, ele é diferente. Nós podemos ser verdadeiros evangelistas, mostrando a nossa disciplina, mostrando a lei, a ordem, mostrando essa relação correta entre pais e filhos. Não há testemunho maior dos jovens do que obediência aos pais. O filho que respeita aos pais, um filho que honra aos pais. Isso é um grande testemunho. Irmãos, nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus, instrumentos para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, cheguem ao conhecimento de Cristo, simplesmente pelo nosso tratamento em família. O nosso respeito para com os nossos pais, o nosso respeito para com os nossos irmãos, o respeito para com os nossos cônjuges. Após essa rápida introdução, eu quero desenvolver 2 tópicos básicos aqui do texto que nós estamos apreciando: o dever dos filhos com os pais e o dever dos pais para com os filhos. Em primeiro lugar, nós veremos aqui o dever dos filhos com os pais. O apóstolo Paulo, ele menciona 3 motivos que devem levar os filhos a ser obediente aos pais. Ele vai falar sobre a natureza, ele vai falar sobre a lei e sobre o evangelho. Primeiro ele fala sobre essa natureza, aquilo que é natural para nós, ou que deveria ser natural, versículo 1. Ele diz assim: filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É natural que o filho seja obediente aos pais. A obediência aos pais é uma lei própria da natureza, é o comportamento padrão de toda a sociedade. Irmãos, os moralistas pagãos, os filósofos estoicos, a cultura oriental, os chineses, os japoneses, os coreanos, as grandes religiões como o confucionismo, o budismo, o islamismo, sabe? Todos eles também defendem essa bandeira, a obediência dos filhos aos pais. Deveria ser algo natural. É algo antinatural os filhos desobedecerem aos pais. A desobediência, irmãos, é um sinal de decadência moral da sociedade, como nós já dissemos aqui. A desobediência dos filhos aos pais é um sinal do final dos tempos. Romanos 28, e agora eu quero colocar aqui, diz exatamente isso, Romanos 1, 28, até o verso 31, falando do homem de uma forma geral. Paulo lista aqui ele faz uma
uma lista com as características da nossa sociedade. E ele diz que, e como eles, como os homens, não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E aí ele vai discriminar essas coisas que não convêm. Ele diz, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Esse é o retrato que Paulo faz da sociedade, e dentre todos esses pecados, dentre toda essa decadência, ele cita exatamente o que nós estamos falando: a desobediência aos pais, a desobediência às mães, a falta de afeição natural. Essa afeição natural, querido, é esse amor natural. É o amor natural do pai para com o filho, é o amor natural do filho para com o pai. Sem essa afeição, os filhos já não amam mais os pais já não amam mais os filhos. A gente vê no jornal todos os dias, filho que mata pai, pai que mata filho, mães que assassinam seus bebês, abortos está aí. Não há mais afeição natural. As mulheres geram e aquele feto simplesmente é indesejável. E abortam, matam a criança. Teve um depoimento que eu não me lembro o nome da pessoa. Ele era defensor do aborto nos Estados Unidos. Ele defendia o aborto. Ele tinha uma clínica de abortos. Até que um dia, ele foi assistir a um desses procedimentos. E quando o médico inseriu as agulhas para matar a criança, o feto simplesmente se esquivava. O feto fugia. E ele percebeu que aquele feto sabia o que estava acontecendo. E nunca mais ele praticou aborto nenhum e agora luta contra o aborto. Irmãos, desobediência aos pais, o desamor, a perda da afeição natural, isso prova a decadência em que nós estamos. Mas nós temos a palavra, nós temos Cristo e nós podemos mudar essa situação. É preciso que se comece isso no nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos. Em segundo lugar, Paulo vai falar sobre a lei. Ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra, diz o apóstolo Paulo. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos, eles não devem prestar somente obediência aos pais, mas os filhos devem também amar os pais, devem devotar amor aos pais, respeito aos pais, cuidado aos pais. É possível obedecer sem honrar. Filho pródigo, por exemplo.
o irmão do filho pródigo, né? Ele não saiu de casa, ele ficou em casa. Ele fazia as obrigações, mas não fazia com amor. Tanto que quando o irmão volta, que o pai faz aquela festa, ele fica revoltado. E aí ele abre o seu coração e diz: eu estive aqui por tanto tempo te ajudando, mas você nunca me deu um cabrito para me celebrar com os meus irmãos. E o pai diz: filho, tudo que é meu é teu. Irmãos, há filhos que desamparam os pais na velhice. Os abrigos de idosos estão cheios, e é a prova do que eu estou falando. Filhos que não reconhecem, que não honram, que não amam aos pais. Agora, porque o pai está doente, porque o pai está velho, bota num depósito ali, eu não vou cuidar. Que tristeza, irmãos. Há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas enquanto os pais estão vivos, nunca lhe deram um botão de rosa. Não honram os pais. Precisamos honrar os pais enquanto eles estão vivos. Honra teu pai, ame tua mãe. Se você ainda os tem, aproveite esse tempo. É um tempo especial demais. Há filhos que simplesmente se esquecem ou se esquece dos pais. Há filho que tem oportunidade de servir ao pai, de servir à mãe. E eu estou falando de oportunidade. Abençoar o pai, abençoar a mãe, ajudando naquilo que ele necessita, mas que jamais fazem isso. E agem assim, talvez até com essa obediência. Vou colocar o papai, vou colocar a mamãe no asilo ali. Estou pagando, eles estão lá. Mas isso não é amor. Nós entendemos que há situações difíceis. Nós entendemos isso, claro. Tem situações que precisam de um acompanhamento especializado, integral, e nós não temos condições de pagar isso. Não estou falando dessas situações. Estou falando daquelas situações em que o pai apenas envelheceu e que muitas vezes é saudável, mas já está velho, é um peso morto, que precisa de ser carregado. É óbvio que há situações em que a doença chega e que nós precisamos de um atendimento especializado, e é necessário que a pessoa, de fato, fique ali internada, mas não abandonada. Não está abandonada. O filho está lá, está acompanhando, está visitando, está vendo. Há muitos velhinhos abandonados, completamente abandonados. Irmãos, honrar pai e mãe é honrar a Deus. Levíticos capítulo 19, versos de 1 até o verso 4. Desonra aos pais era um pecado punido com morte. Observe o que diz o nosso texto, falando sobre a lei. Deixa eu passar mais um aqui. Quando o homem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Levíticos 20, verso 9. Resistir à autoridade dos pais é rebelar-se contra a autoridade do próprio Deus. Irmãos, honrar pai e mãe traz benefícios. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, e viva muito tempo, tem uma vida longa sobre a terra.
a promessa consiste em prosperidade e longevidade. No Antigo Testamento, é óbvio, as bênçãos eram terrenas, as bênçãos temporais, como a posse da terra, por exemplo. No Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Sabe, o filho obediente, ele se livra de grande desgosto, ou de grandes infortúnios. Vejamos alguns exemplos que podem ser importantes. Por exemplo, ouvir os pais. Irmãos, quantos desastres, quantos casamentos errados, quantas perdas, quantas lágrimas e quantas mortes poderiam ser evitadas se os filhos escutassem os pais. Segunda coisa, é ter cuidado com as seduções. Provérbios 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Droga, sexo, namoro, amizades que levam à perdição, ao abandono da igreja, ao desrespeito aos pais. As seduções, elas estão aí, a internet está aí, né? E hoje está tão fácil. Nós precisamos obedecer à lei. E em terceiro lugar, o Evangelho. Filho meu, sede obedientes a vossos pais no Senhor. O grifo é meu, tá? No Senhor. Colossenses 3:20, ele nos lembra que os filhos devem obedecer os pais em tudo. O texto diz: filhos, vós filhos obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Já Efésios 6:1, como nós vemos ali, ele equilibra essa ordem, dizendo que os filhos devem obedecer no Senhor. O que Paulo está ensinando é que os filhos devem obedecer aos pais, porque eles são servos de Cristo. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que eles têm com Cristo. Sabe, quando nós nos relacionamos corretamente com Cristo, nos relacionamos corretamente com as pessoas. Em Cristo a família é resgatada. Cristo traz a plenitude à família, a plenitude desse propósito original às nossas famílias. O nosso relacionamento familiar, ele é restaurado porque nós estamos no Senhor. Porque nós estamos em Cristo, os nossos relacionamentos, eles são purificados desse nosso egocentrismo tão maléfico. Esse egocentrismo que destrói tanto. Os filhos devem e aprendem a obedecer aos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos entender e ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos netos, que são filhos dos nossos filhos, né? As crianças, elas precisam aprender obediência, as crianças precisam aprender limite. É uma coisa que está faltando hoje em dia. As nossas crianças não têm limite. Elas não sabem até onde pode ir. Nós falamos sobre isso na escola bíblica de manhã, né? Qual é o limite da criança? Até onde ela pode ir? Nós precisamos ensinar isso para as nossas crianças, com liberdade, com amor. Elas precisam aprender isso. E nós somos o melhor exemplo para os nossos filhos. Se nós entendermos os nossos limites, eles compreenderão qual é o limite deles.
O segundo ponto é o dever dos pais para com os filhos. Versículo 4. E o texto diz: se vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Disciplina e instrução do Senhor. Não é na minha disciplina, mas é na do Senhor. Não é aquilo que eu acho que é correto, mas é aquilo que a Bíblia diz que é correto. Paulo exorta aos pais a não exercer essa autoridade autoritária, vamos dizer assim, mas contê-la. Mediante a lei que estava em vigência na época, o pátria potestas, o pai, como disse, podia não só castigar o filho, mas também podia vendê-lo, escravizá-lo, ele podia abandoná-lo, ele podia matar, ele podia fazer qualquer coisa. E sobretudo os fracos, sobretudo os doentes, os aleijados, esses os pais matavam. Fraco demais, doente demais, aleijado serve para nada. Esses tinham muito pouca chance de sobreviver. Paulo ensina, entretanto, que o pai cristão deve imitar outro modelo. A paternidade é uma bênção de Deus, irmãos. Paternidade é uma bênção que é derivada de Deus. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida dos seus, como Deus cuida da sua família. Na verdade, é o Senhor quem cria os filhos por intermédio dos pais. Os nossos filhos são do Senhor. Por que nós consagramos as nossas crianças? Quem é cristão sabe, quem é cristão faz isso. O bebê nasce com alguns dias, no máximo 1 mês, 2 meses, traz a criança até o templo, e a criança é apresentada, a criança é consagrada ao Senhor. E normalmente o pastor entrega a criança para o Senhor, ou aquele que está fazendo a consagração, entrega a criança ao Senhor, com a aquiescência dos pais. Agora já não pertence mais a vocês, pertence ao Senhor. Mas nós não temos consciência disso, parece. Nós fazemos como um ato. Tem que apresentar, vamos lá apresentar. Você não está apresentando, você está entregando, você está dedicando, você está dedicando a vida do seu filho para o Senhor. É esse o significado da apresentação. Pai, agora é teu, cuida. E Deus usa a mim e a você, Deus usa os pais para educá-lo. Sabe, irmãos, nós devemos exercitar o nosso dever como pai. Muitos estão abrindo mão do exercício da paternidade. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida da família. Paulo enfatiza, primeiro com uma exortação negativa. Paulo vai dizer: e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Irmãos, a personalidade da criança é frágil. Os pais podem abusar da sua autoridade, usando ironia, ridicularização. O excesso ou a ausência de autoridade provoca ira nos filhos. Sabe, o excesso ou a ausência de autoridade leva os filhos ao desânimo. Cada criança é uma pessoa singular e precisa ser respeitada na sua individualidade. Cada criança é diferente uma da outra, e nós temos que entender isso. Quem tem mais de 4 filhos aqui na família, de 4 filhos ou mais?
Ninguém, só eu. Aí, né? Então, se você tem mais de 3, 4 filhos, você sabe. A gente queria tudo igualzinho, né? Eu já falei isso aqui, as minhas meninas, são 4, usavam até o mesmo corte de cabelo. Elas detestavam isso, mas tudo bem. Mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, parecia uma bandazinha quando saía, né? Tudo igualzinho. Comiam a mesma comida, ouviram as mesmas instruções, basicamente estudaram nas mesmas escolas, receberam os mesmos cuidados, e nenhum é igual à outra. Nenhuma. Cada uma tem a sua personalidade. Não é? Mas todas as crianças, sem exceção, elas precisam do limite, elas precisam do exercício da autoridade, nem o excesso, nem a ausência. Hoje nós temos esses dois graus assim, né? Ou o pai exagera na autoridade, ou é completamente ausente. Muitos pais pensam que os filhos querem presente, e aí trabalham para dar presente, compram um monte de coisa para a criança, e a criança é rebelde, difícil. Por quê? Porque ela não quer presente, ela quer a presença. E muitos pais mimam demais o filho, super protegem o filho, e os filhos acabam ficando rebeldes. Por quê? Porque eles precisam da liberdade, eles precisam aprender, e muitas vezes é difícil para a gente, como pai, saber que o menino vai cair, mas você tem que deixar ele cair. Ele precisa aprender, porque como ele vai levantar se não cair? Desde as minhas filhas até as minhas netas, né, eu as ensinei a nadar, e de vez em quando elas estão lá na piscina, as netinhas agora, aí tomam um gole de água, e se engasga, aí o pessoal corre, o que foi? Pai, cuidado. Eu digo, calma, faz parte, faz parte, tem que tomar uns caldos para poder aprender, senão não vai aprender, faz parte. Você não vai aprender a andar de bicicleta se não cair, querido, né? E quando cair tem que aprender a levantar. Então esse aprendizado nós temos que estar ali, ajudar, apoiar, mas elas precisam ter as suas próprias experiências. Nós podemos indicar o caminho, mostrar o caminho. Se ela nos ouvir, ótimo. Se não ouvir, nós precisamos apoiar. Lá na frente ela vai ver, poxa, estava errado, papai estava certo. E aí você não pode dizer, mas eu disse para você. Você só tem que apontar o caminho. Sempre há tempo para corrigir, sempre há tempo para educar, irmão. Não interessa se a nossa criança tem 3 anos ou 30 anos, não faz diferença. Vai ser criança. Porque a diferença entre as idades vai ser sempre a mesma. Então, quando minha filha tinha 3 anos, eu tinha 33, agora ela tem 30, eu tenho 63. A diferença ainda é de 30 anos. Vai ser sempre criança para a gente. Tem muito que aprender, não é? Muitas vezes os pais ironizam, ridicularizam a criança por suas deficiências. Isso traz traumas. Traumas que dificultam o desenvolvimento emocional, psicológico da criança, não é? E nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos para os nossos filhos. Nós não podemos provocar a ira dos nossos filhos. Sabe? Tem crianças que trazem traumas de infância que são difíceis de serem superados. Crianças que, por exemplo, mulheres têm dificuldade com matemática, a maioria, eu estou enganado não, né? A maioria das mulheres tem dificuldade com matemática, mas
e quando você está ensinando a uma criança, muitas vezes a gente quer que ela aprenda, porque o que para a gente, 30 anos mais velho, por exemplo, é tão simples, 2 mais 2, 4. Para a criança é um complicador. 2 mais 2, e junta os dedos, e soma, e faz risquinho, e tal, não é? Até aprender que 2 mais 2 são 4, e para a gente é tão simples, e às vezes a gente quer cobrar isso da criança. Ele diz, você é burra, você não aprende não, 2 mais 2 é 4, não é? São palavras duras, que ofendem, que machucam. Também nós temos que entender que cada um na sua área. Eu me lembro que eu fui ligar um motor de luz lá no sítio, aí levei um motor e era ligação bifásica, e eu olhei lá um motor, e, rapaz, 6 fios aqui, eu digo, nossa, eu vou ligar 6 fios aqui, rapaz. Aí eu olhava o esquema, e não entendi o esquema, AF com BC, com não sei o que lá, rapaz. Aí tentei, liguei, não funcionou. Aí chamei o eletricista, meu cunhado. Ei, cara, liga esse motor para mim, não estou acertando. Aí ele chegou, olhou, está aqui. Eu disse, sim, está aí o quê? Está aqui o esquema. Eu digo, eu sei. Mas eu não estava entendendo nada daquele esquema, não é? O que para ele era tão simples, para mim era tão complicado. Em 2 minutos ele fez as ligações, ligou, funcionou o motor, tinha energia em todo o sítio, não é? E eu já tinha batido a cabeça lá quase 20 minutos tentando ligar e não conseguia. Então nós temos que entender o que para nós é simples, muitas vezes é difícil para outra pessoa ou para as nossas crianças. Nós temos que entender isso. Elas têm limitações e nós temos que aprender as limitações dela e ter paciência para isso. Sabe? Não irrite seu filho. Não provoque a ira dos seus filhos. Tem pais que espancam por nada. Eu não estou falando correção, estou falando de espancar. Sabe? Qualquer coisa já está batendo. São crianças, são adolescentes, estão aprendendo, e nós precisamos paciência. Não provoqueis a ira aos vossos filhos, dos vossos filhos. Elas têm personalidade frágil, sabe? Os pais podem provocar a ira, e eu já disse aqui, com excesso de proteção, favoritismo. Quem tem mais de um irmão sabe disso, né? Nós éramos 14 lá em casa, não tem mais família assim de 14, né? 7 homens, 7 mulheres, e sempre tem o queridinho da mamãe, o queridinho do papai. Cara, e como isso irritava a gente, né? Tinha um irmão, o Júnior, rapaz, o cara sabia puxar o saco da mamãe, entendeu? É aquele cara que sabe levar o negócio, né? Então, tudo de melhor era para ele. Está aqui a minha irmã que não me deixa mentir sozinho. Eu me lembro que minha mãe dizia assim, o Juju bem. Isso aqui é do Juju bem. Rapaz, aquilo irritava. Mas já passou. Mas os pais provocam a ira sim dos filhos. Cuidado com o favoritismo em casa, querido. Sabe? Os pais também provocam a ira dos filhos por não reconhecer a diferença entre eles. Como eu disse, cada filho é um universo distinto. Tem aquele que vai se destacar mais em alguma coisa. Cuidado também com isso. Tem aquele que é bom em fazer isso ou fazer aquilo, tem aquele que é bom em matemática, em química, em física, e tem aquele outro que, cara, é um 0 à esquerda, meu irmão. Para falar 5 vezes 5, ele pensa as 10 vezes, né? Então, cada filho é diferente, cada filho é um universo distinto. Outra forma de provocar a ira dos filhos é o silêncio dos pais, a falta de diálogo, sabe? E esse foi o principal abismo que Davi cavou no relacionamento com seu filho Absalão, né? Irmãos, os pais, eles precisam conversar com seus filhos. Para nós homens, isso é mais difícil.
Eu me lembro de meu pai sentado no fundo do quintal. A gente morava aqui na Aparecida, tinha uma mangueira grande no final do quintal. Ele sentava ali, pegava um livro e ficava lendo. Passava o dia lendo quando estava de folga, né? Sábado, domingo. Ele trabalhava no Sexto Beck. Falava muito pouco. Mas o pouco que ele falava era essencial. Então, se seu pai não fala muito com você, querido, preste atenção no que ele fala. Porque ele só fala o essencial. E normalmente os homens são assim. Os homens falam pouco, mas quando falam, é essencial. Não é? Tá? Então, preste atenção no que seu pai está falando. Preste atenção no que seu esposo está falando. Ele não fala muito, mas quando ele falar, preste atenção. Porque ele só fala, de fato, o que é essencial. A maioria dos homens são assim. Dificilmente você tem um homem tagarela. Não é? O homem fala pouco. Então, preste atenção no que ele está falando. Mas esse silêncio é ruim. Nós precisamos aprender a conversar com os nossos filhos. Sabe, perguntar como é que foi seu dia. Como é que está na escola? O que aconteceu hoje? E às vezes a criança só precisa de um start para ela falar, né? E aí, como é que foi hoje? Foi assim. É só isso. Mas isso aproxima o relacionamento, fortalece a relação entre pais e filhos, né? Os pais também podem provocar os filhos por meio de palavras ásperas, ou até por meio de agressão física, né? Tem pai que não sabe falar com amor. Tem aquele que só fala gritando, só fala xingando. Isso provoca, de fato, ira no filho. Tem pai que agride a criança, ou agride filho, já vi adolescente, né? Receber tapa no meio da rua. É um negócio terrível, terrível, né? Nós temos que aprender a corrigir as nossas crianças em casa, quando elas são pequenas. Corrija. Me lembro uma de minhas filhas, nós saímos para o supermercado, e toda criança, quem nunca fez isso, né? Queria alguma coisa. E aí caiu no chão, tá bom, meu amor, vem aqui. Eu acho que a pior coisa ainda é mais difícil para a criança. Em casa a gente conversa, tá bom? Aí já vem aquele pressão psicológica, né? Eita, em casa, né? Mas em casa nós conversamos, né? Não faça isso, por isso. Você vai apanhar por isso. E aí, 3 palmadinhas para selar o acordo, né? Mas é necessário fazer isso. As crianças precisam, elas precisam disso. Mas os pais não devem ser carrascos, tá? Finalmente, os pais podem provocar a ira dos filhos por falta de consistência na vida e na disciplina, tá? Os pais devem ser espelho dos filhos e não carrasco deles, tá? Se você não é disciplinado, você dificilmente vai ensinar seu filho a ser disciplinado, né? E desde as coisas mínimas. Imagine a casa com 14 irmãos, um quarto com 7 redes. Naquele tempo a gente não tinha cama, né? Mas imagina, 7 redes, aí 7 armários, que não eram armários, eram tijolos, tijolo, tábua, e fazia aquela prateleira lá. Imagina se não houvesse ordem nisso. Pense numa confusão. Então a ordem era: levante, enrole, dobre o seu lençol, enrole sua rede, dobre as suas roupas. Então, se a nossa parte lá, a prateleira, tivesse bagunçada, peia na certa, né? Mas uma peia aceitável, para correção mesmo, né? Nós precisávamos disso, e eu sou grato a Deus todas as vezes, e foram muito poucas as vezes que eu apanhei da minha mãe, né? William
Hendrickson, nessa mesma linha de pensamento, ele aborda 6 atitudes dos pais que provocam a ira dos filhos: excesso de proteção, favoritismo, o desestímulo, o não reconhecimento do fato de que o filho está crescendo e que, portanto, tem o direito de ter suas próprias ideias e de que não precisa ser uma cópia exata do pai para ter êxito na vida, negligência, palavras ásperas e crueldade física, né? Nós pais temos essa dificuldade. Os nossos filhos crescem, amadurecem. Nós temos que entender isso. Depois de Paulo enfatizar o texto aqui com exortação negativa, ele passa então a ressaltar 4 exortações positivas. E ele destaca aqui 4 coisas. Deixa eu passar por isso daqui. E ele diz assim: mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Primeiro, os pais, eles devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Criai-os. Criar significa, essa palavra aqui quer dizer nutrir, alimentar. É a mesma palavra que aparece no capítulo 5, no verso 29. Calvino, ele traduziu essa expressão dessa forma assim: sejam acalentados com afeição. Os pais devem acalentar com afeição os filhos. Eu gostei dessa tradução do Calvino. Hendrickson, ele traduziu assim: tratai deles com brandura. As crianças, elas precisam de segurança, elas precisam de limites, precisam de amor e precisam de encorajamento. Os filhos, eles não só precisam de roupas, de teto, de educação, mas também eles precisam de afeto, precisam de presença, eles precisam de amor, eles precisam de encorajamento. Encoraje a sua criança, desde os primeiros passos, desde os primeiros movimentos. Sabe, quando ela fizer alguma coisa certa, aplauda, incentive, sabe, dá um glória a Deus, sei lá, vibre junto com a criança. Conseguiu ficar em pé, ei, ô glória, está em pé, tal. Deu 2 passinhos, faz festa. Sabe, tem que ser assim. Tem que ser assim. As crianças, elas precisam desse encorajamento. E quando a criança ela é encorajada, ela cresce com segurança. Ela cresce com mais segurança, com mais determinação, sabe? Mesmo quando a criança erra, ela deve ser encorajada a acertar, a fazer novamente, a tentar de novo. Outra coisa, os pais precisam treinar os filhos na disciplina, ou por meio da disciplina. O texto diz na disciplina. A palavra aqui para disciplina tem um sentido de treinamento por meio da disciplina. A disciplina se dá por meio de regras, por meio de normas, recompensas e, se necessário, de castigo. Nós precisamos entender isso. A criança, ela precisa ser disciplinada. Ela precisa entender que há mérito por aquilo que ela está fazendo, que há um pagamento por aquilo que ela está fazendo. Sabe? Por isso nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Provérbios 13, verso 24 diz: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Castiga no sentido de disciplinar. Então, o pai que não faz uso da disciplina, o pai que não corrige o seu filho, a Bíblia não está falando de espancar, está falando de corrigir. E Deus criou essa parte bem maciazinha de nós aqui, para correção. Aqui é um bom lugar. Basicamente não tem muitos nervos e você pode bater ali tranquilo. Não é? A criança, ela precisa ser corrigida, ela precisa entender, porque a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela, né? Tem criança que é estulta demais, e precisa ser realmente corrigida. Provérbios 23 ainda diz assim: olha, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Né? O pai precisa corrigir,
De novo, a Bíblia não está mandando você açoitar seu filho, está mandando você corrigir em amor. Normalmente, as mães, talvez por estarem mais perto das filhas, das crianças, por estarem mais tempo com elas, têm menos paciência. Então, a mãe, normalmente, ela quer corrigir tudo, quer logo chamar para taca. O pai já é mais light, né? O pai tem mais um pouco mais de paciência, talvez porque não esteja o dia todinho ali com as crianças. E muitas vezes, a minha esposa queria corrigir as meninas. E eu dizia, deixa comigo. Pode deixar comigo. Às vezes era um negócio assim, que não merecia, entendeu? Coisinha de nada, um deslizezinho de criança mesmo. Eu, não, deixa comigo. Aí eu pegava as crianças, levava lá para o quarto. Gente, não façam isso, por favor. Eu botava ela na cama, sentava e dizia, olha filha, você fez assim, 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 assim. Você merece apanhar, não merece? É, pai, mereço. O pai não vai te bater não, tá? Mas a tua mãe tem que saber, tem que pensar que você está apanhando. Não façam isso, pelo amor de Deus. E daí eu batia na perna. Depois eu saía, pronto, já corrigi. Esse era o nosso segredo. Tem coisas que não merecem correção. E às vezes, pelo estresse do dia, a gente quer corrigir, sem necessidade. Mas quando você está mais afastado, não está tão estressado, você olha assim e diz, não, beleza. Porque é assim que Deus nos trata, irmão. Tem coisas que as pessoas olham assim e dizem, nossa! E Deus diz, não filho, tudo bem. Tudo bem, eu vou te dar mais uma chance. Vai e não peques mais. Né? É preciso, irmãos, a gente ter esses limites, saber até onde nós podemos ir. Tá? A palavra disciplinar significa fazer discípulo. E para fazer discípulo tem que ter domínio próprio. Os pais precisam de domínio próprio para educar seus filhos, para disciplinar os seus filhos. Um pai sem domínio próprio, ele vai espancar, ele vai maltratar a criança. É preciso domínio próprio. Que direito tem um pai de disciplinar o filho se ele mesmo precisa ser disciplinado? Conhece aquela expressão, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? Isso é errado demais. O filho vai olhar para ti e vai seguir você, querendo ou não. Nós somos exemplo para os nossos filhos. Então, essa palavra aqui para disciplina, representa esse treinamento que produz uma reação automática no filho, de modo que quando o pai chama, ele vem. Né? Quando o filho é disciplinado, a gente diz, criança obediente, né? Fulano, ele vem. Não faz, faz isso, ele faz, né? Porque ele está disciplinado a fazer isso, tá certo? Em terceiro lugar, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra. O verso diz disciplina e instrução, né? A palavra grega aqui, algumas Bíblias traduzidas até por admoestação, quer dizer educação verbal. Educar eficazmente por meio da palavra falada, seja de ensino, seja de advertência, seja de estímulo. Sabe, se houver apenas advertência, os filhos ficam desanimados. Se houver apenas estímulo, eles ficam mimados. Esse equilíbrio entre advertência e estímulo é fundamental para a educação dos filhos. Os filhos devem começar desde pequenininho a aprender a distinguir entre o que é certo e o que é errado. Eles devem ser instruídos acerca do que é certo e do que é errado, segundo Deus fala em sua palavra. Então nós precisamos encorajar os nossos filhos, mas também precisamos advertir os nossos filhos
sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre aquilo que está na palavra de Deus. E em quarto lugar, nós, pais, somos responsáveis pela educação cristã dos nossos filhos. Ou seja, na disciplina do Senhor. A expressão do Senhor revela que os responsáveis pela educação, a educação cristã dos filhos são os pais. Não são o Estado, a escola, nem mesmo a igreja, mas os pais. E nós queremos transferir essa responsabilidade. Irmãos, a criança fica aqui na igreja 1h30 por semana, mas ela fica quantas horas com você? Ela fica talvez 4 horas na escola, se não é tempo integral, né? E fica quanto tempo com você? A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, educar os filhos em relação ao Senhor, à educação cristã, sabe? Sob a economia divina, os filhos pertencem, antes e acima de tudo, aos pais, porque detrás dos pais está de fato o Senhor. Ele é o mestre e é o administrador da disciplina. Mas a preocupação básica dos pais não é apenas que seus filhos se submetam a eles, mas que cheguem a conhecer o Senhor a fim de obedecê-lo de todo o coração. Essa deve ser a nossa meta, educar os nossos filhos de maneira que eles conheçam o Senhor e obedeçam ao Senhor de todo o teu coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e essas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, eduque a criança no caminho que ela deve andar todo o tempo, em toda e qualquer oportunidade. Fale de Cristo. Ensine as sagradas Escrituras. Nós precisamos nos preocupar, irmãos, com a lealdade dos nossos filhos a Cristo, mais do que com qualquer outra coisa. A principal preocupação nossa deve ser para com a lealdade dos nossos filhos a Cristo. O resto, tudo é consequência disto. Se o filho amar e honrar a Deus, ele vai amar e honrar os pais, amar e honrar os irmãos, ele vai amar e honrar os coleguinhas, ele vai ser disciplinado, ele será um discípulo. Por quê? Porque ele é leal a Cristo. Disso depende todas as outras coisas. Nós devemos nos preocupar mais com isso, até mesmo do que com, e o que eu vou dizer aqui, não se assuste, até mesmo com a saúde, com o vigor, com o brilho intelectual, com a prosperidade material, com a posição social, ou até mesmo com que sofram grandes infortúnios e tristezas, porque desta lealdade dos filhos a Cristo, é que lhe trará vitória sobre todas essas outras coisas. Aquele que teme ao Senhor, aquele que entrega ao Senhor a sua vida, ele tem tudo o que precisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, eduquem seus filhos, ensinem seus filhos, preguem a palavra a seus filhos, leia a Bíblia com seus filhos, conte historinhas com seus filhos, ensine musiquinhas cristãs para os seus filhos, ensine as historinhas da Bíblia para os seus filhos, desde pequenininho. Eles precisam crescer nesse conhecimento. Não transfira isso para a igreja, não transfira isso para o Estado, é nossa responsabilidade, sabe, irmãos? Porque a lealdade dos filhos a Cristo lhe trará todas essas coisas, e principalmente a maior de todas as bênçãos, a salvação de suas almas.
ensina o caminho que a criança deve andar. E Deus, o Senhor, Ele fará o resto. Toda a atmosfera em que a educação é transmitida deve ser tal que o Senhor possa pôr sobre ela o seu selo de aprovação. Uma vez, irmãos, que o cerne dessa educação cristã deve ser conduzir o coração dos filhos ao coração do Salvador. Leve a sua criança à cruz de Cristo. E o mais, o Senhor fará. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a ser filhos e pais mais fiéis e mais leais a Ele.